Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite. Mais um dia maravilhoso que o Senhor fez para nós, para a gente ouvir a Sua palavra. Que nesse dia Deus possa tocar o seu coração, que Ele possa trazer você de volta para Ele. Ei, você aí que está desanimado, cansado, volte para o Senhor. Ele é rico em perdoar, rico em misericórdia. Só nele tem a prosperidade, só nele temos a vida. Não há outro, não há outro. Então, volte para o Senhor, né? Aprenda a amar o Senhor, aprenda a amar como Ele nos amou, deu a vida por nós. Jesus deu a vida por nós, para nos salvar. Olha o tanto que Ele nos amou. E com Deus nós temos tudo, com Jesus, com os seus ensinamentos nós temos tudo. Não fique parado, desanimado, não. Deus é sua força, Deus é sua fortaleza. Então vamos lá? Vamos ver o que Ele tem para nós hoje, o que Ele vai falar para nós hoje, né? No capítulo 11 de Provérbios. Javé detesta balanças falsas e gosta de peso justo. O que Javé detesta? Se a gente olhar lá em Provérbios, que nós já estudamos, capítulo 8, versículo 13, a gente vai ver que Javé detesta o mal, né? Ele odeia o mal. Então, temer a Javé é odiar o mal. Vê lá o que fala no versículo 13 do capítulo 8, que nós já estudamos no dia 8. Temer a Javé é odiar o mal. Por isso eu detesto o orgulho, a soberba, o mau comportamento, a boca falsa, né? E ele detesta também o quê? Balanças falsas. O que é balanças falsas? Balanças falsas, para quem não sabe, é adultério. Muitas vezes as pessoas falam assim, adultério. Está relacionado somente com a mulher que errou, né? Ou o homem que errou, né? Porque para nós não, né? Para a sociedade, adultério normalmente está relacionado com mulher, né? Pensou em adultério, pensa em mulher. Quem é a mulher, né? Não pensa quem é o homem. Mas tanto a mulher quanto o homem, os dois são adúlteros, né? Quando é adultério de fato. Mas adultério, gente, é tudo aquilo que você modifica alguma coisa, altera. Adulterar. Alterar. Pode pegar no dicionário lá, vocês vão ver. Adulterar é alterar, é mudar, né? Então, Javé detesta balanças falsas. O que é balanças falsas? Você está mudando, você tá adulterando contra o seu amigo, contra o seu irmão. Então, nesse mundo, nós vivemos e sabemos que esse mundo jaz o maligno, mas esse mundo aqui foi onde Deus nos colocou para a gente viver entre o bem e o mal, sim, para a gente saber discernir. Então, se eu quero que ninguém me engane, eu também não posso enganar os outros, né? Senão eu não sou filho de Deus. Eu tenho que ser diferente desse mundo. Eu tenho que ser... aqui nesse mundo, eu tenho que pregar aquilo que o mundo não prega. Por quê? Por isso que Jesus era chamado de louco, subversivo, né? Porque ele veio aqui para mostrar nesse mundo que o reino dele não é daqui, mas que aqui é que nós precisamos viver e começar o seu reino. Percebe? Então, veja, ele não gosta de nada que maltrate o irmão, que adultere, né? Que das injustiças todas que a gente pode fazer com o nosso irmão, né? Não perdoar, por exemplo, é uma coisa que vai te fazer muito mal, né? Então a gente veio para honrar pai e mãe, mas honrar pai e mãe, mas você não sabe que meu pai foi, você não sabe que minha mãe foi, perdoe, porque eles deram o melhor que eles puderam dar. Se você não perdoar, o problema vai ser seu. Por quê? Porque você vai carregar essa mágoa. E a mágoa só destrói o nosso corpo, o nosso templo do Espírito Santo. E o nosso templo do Espírito Santo, o dia que a gente partir, a gente vai partir com esse corpo. Esse corpo vai morrer. E esse corpo vai levar a alma e o espírito. A alma e o espírito, sim, vai prevalecer para a eternidade. Mas nós não habitaremos mais nessa terra. E nós fomos feitos para viver nessa terra, para habitar nessa terra, até 120 anos, ou até mais de 120 anos. Então, o que eu estou fazendo com o meu corpo? O que eu estou fazendo com a minha vida que Deus me deu? Eu estou adorando a Deus? Eu estou servindo a Deus de fato? Eu estou perdoando as pessoas? Eu estou amando as pessoas? Eu estou amando até o meu inimigo? Eu estou sendo justo? Eu estou sendo uma pessoa sincera?
Depois a gente vai ver também que Deus detesta quem não é sincero. Você quer agradar a Deus? Seja sincero, seja justo, seja fiel como Ele é fiel. Deus é tudo de bom pra gente. Depois da soberba vem a desonra. Versículo 2. Mas com os humildes está a sabedoria. Veja. Muito foi nos passado que para seguir a Deus, que para seguir Jesus, a gente precisa ser pobre, né? A gente precisa ser pobre. A gente precisa viver na pobreza. E eu vou dizer para vocês, pobreza é coisa do demônio. Pobreza é coisa do Satanás. Porque a pobreza, pensa na pobreza. A pobreza é tudo aquilo que nós resistimos. Tudo aquilo que não nos faz aproximar e crescer, não aproximar mais de Deus e crescer em sabedoria, em graça. Tudo aquilo que nós resistimos é pobreza. Deus nos fez para ser ricos. Mas humildade é diferente de ser pobre. Pode existir várias pessoas ricas, extremas riquezas em dinheiro e que não têm humildade. E pode ter pessoas pobres que estão se transformando, estão buscando melhorar, que são humildes. Então pensa, a humildade não está relacionada com riqueza. A humildade é você ser uma pessoa que tem um coração que ouve, um coração sincero, que não altera a balança, né? Que não faz aquilo que detesta Javé. Não faz aquilo que Javé detesta, lá que a gente viu lá no capítulo 8, no versículo 13. Né? Então, humildade é diferente de riqueza. Riqueza, ele vem com a sua prosperidade. O que é prosperidade, gente? Prosperidade não é riqueza. O que é prosperidade? Vocês acham que uma árvore é próspera ou não? Uma árvore. Uma árvore frutífera, por exemplo. Tem as frondosas que dão flores e sombras, né? E tem as frutíferas, que é a que Deus fez para nos alimentar. Que Ele criou para nos alimentar. A prosperidade é o quê? É o crescimento. Prosperidade é crescimento. Quanto mais você cresce, mais próspero você está sendo. Quanto mais você aprende, quanto mais você busca entendimento e inteligência, mais a sabedoria vem para você. Então você está crescendo. A árvore é próspera porque ela cresce naturalmente. Então qual é o natural do ser humano? É viver na pobreza? Não, é ser próspero. É viver na abundância. Ser próspero é viver na abundância. E Jesus disse que eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, ser próspero é natural, é você crescer naturalmente. Para de ser vitimista. Para de ser vítima da sua própria vida. Para de contar histórias. Você sabe quem é o maior contador de histórias para você? Quem é o maior contador de história para você? É você mesmo. Você conta as piores histórias para você não fazer determinada coisa, para você procrastinar determinadas coisas, para você não mudar de vida, para você não sair da miséria, para você não sair da pobreza, ou seja, para você não ler um livro, para você não fazer um curso, para você não melhorar de vida, você conta as piores histórias para você mesmo. E aí você se põe como vítima. Sabe o que é ser vítima? É você estar enjoelhado no chão, com as duas mãos para cima, e você mesmo está apontando uma arma para você mesmo. Isso é ser vítima. É vítima de você mesmo. Você é réu de você mesmo. Saia desse vitimismo. Mas como é que eu saio desse vitimismo? Buscando substituir os hábitos negativos por hábitos positivos. Levanta mais cedo. Por exemplo, hoje eu extrapolei. Hoje eu fiquei na cama até mais tarde. Levantei 5 horas, fui na academia, voltei, li a Bíblia e fiquei um pouquinho mais na cama. Sim, fiquei. Porque você também pode ficar. Mas veja, se você levanta todos os dias 5 horas, que normalmente as pessoas levantam 6 ou 7. Então, você ganhou 2 horas daquele que levantou às 7. Você está na frente 2 horas. O mês tem 30 dias. Né? Se você ganhar 2 horas por dia, você vai ter 60 horas a mais do que todas as pessoas. E em 60 horas você pode fazer tanta coisa. Você pode fazer um curso, você pode fazer muita coisa durante um mês. Você pode ler mais a Bíblia. Você pode buscar mais conhecimento, ou seja, você vai ficar mais
inteligente. Você vai deixar de ser o quê? Vítima. Vítima de você mesmo. Ah, eu não tenho tempo. Percebe? Então vá fazer o que tem que ser feito. Né? Vai buscar a prosperidade. Vai buscar a prosperidade natural. Vai buscar seu crescimento. Olha o quarto que diz. O terceiro. A integridade guia os retos, mas a perversidade arruína os traidores. O que é perversidade? O que é ser perverso? É fazer aquilo que Deus reprova. Quem que a perversidade acontece? É a ruína. Né? A perversidade é a ruína. E a integridade? O que é ser íntegro? É você fazer aquilo que você... fazer aquilo que agrada a Deus. Aquilo que faz você se transformar numa pessoa melhor. É ser verdadeiro. Né? Não ser falso. Então a integridade guia os retos, mas a perversidade arruína os traidores. A riqueza, olha aqui, gente. A riqueza, considerando aqui essa riqueza mesmo, no sentido literal da palavra, riqueza com riqueza de bens materiais ou de dinheiro. A riqueza é inútil no dia da ira. O que é o dia da ira? O dia do julgamento. Ou vocês acham que a gente não vai ter um julgamento? Nós teremos o nosso julgamento final, que vai determinar para onde nós iremos. Se nós vamos reinar com Cristo ou se nós vamos junto com o Lapeta lá, né? Porque lá, não quero saber dele cá, não. É lá para lá. Né? Então veja, a riqueza no dia da ira, ou seja, no dia do julgamento, não tem dinheiro que compre. Por quê? Porque não adianta você inventar historinha no dia do julgamento, no dia da ira. Não tem vitimismo no dia da ira. Ah, Senhor, mas eu não fiz isso. Ah, lembra da parábola dos talentos? Que aquele que pegou um talento e enterrou, o que ele disse para o Senhor? Ah, Senhor, eu sei que o Senhor colhe onde não plantou, né? Que você é severo. Então eu peguei, guardei para que no dia que você chegasse, eu te devolvesse aquilo que é seu. Olha a história que ele contou para ele, percebe? Olha a vítima, tadinho, né? Que vítima que ele foi. Não enterre o seu talento. Bote o seu talento a serviço das pessoas. Deus ama as pessoas. O que Deus mais ama é as pessoas, porque são seus filhos. Então use o talento, use aquilo que Deus te deu para transformar pessoas, para se transformar. Não seja vítima, não conte histórias para você. Saia do vitimismo, para de contar histórias para você. E vá transformar a sua vida. A justiça aplana o caminho dos íntegros, mas o injusto cai por sua injustiça. Então, eu já disse, nós falamos bastante sobre o que é ser justo, né? O que é ser justo? Ser justo é fazer a vontade de Deus, é alegrar o coração de Deus. Quer alegrar o coração de Deus, seja justo. Ah, então quer dizer que para mim alegrar o coração de Deus eu preciso ser pobre? Ah, já falei que não. Para alegrar o coração de Deus você precisa ser justo, você precisa ser próspero, você precisa sair do comodismo. Você precisa ser uma pessoa que vá além daquilo que está vivendo hoje. Vá além das suas expectativas. Busque cada vez mais. Não seja vítima de você mesmo. Não conte histórias para você mesmo. Quem conta história para você mesmo você não quer prosperar. Ou seja, você não quer fazer aquilo que Deus criou você para ser naturalmente. Naturalmente próspero. Naturalmente rico. Naturalmente justo. A injustiça não prospera. Trair seu irmão, cobrar coisas excessivas do seu irmão, maltratar, não perdoar, não cresce. Quem não perdoa não cresce. Quem é injusto com o outro, quem trai seu irmão não cresce. Quem é injusto com o irmão não cresce. E eu digo irmão aqui, não irmão, é todos nós, uns pelos outros. Mesmo aqueles que são nossos inimigos são nossos irmãos. Mesmo aquele que não gosta da gente são nossos irmãos. E nem ele eu posso. E nem com ele eu posso. Eu posso ser injusto. Porque se eu for justo só com quem é justo comigo, que graça tem isso? Que vantagem tem isso? Né? Então percebe? Quando o injusto morre, sua esperança desaparece.
E a esperança na riqueza também desaparece. Essa é minha gata, gente. Ela chama Mia. Então, quando o injusto morre, sua esperança desaparece. Ele não teve esperança nenhuma. É isso mesmo, né? Ela é isso mesmo. Eu sei que ela quer essa cadeira que eu tô sentada aqui, ela é safada. Então, quando o injusto morre, sua esperança desaparece. E a esperança na riqueza também desaparece. O justo escapa do aperto e o injusto cai em lugar dele. O justo escapa do aperto. Por quê? Porque ele é justo. Deus sempre vai guiar você para os caminhos retos. Então, você sendo justo, você não vai ficar apertado. Você vai ter justiça, né? Você vai ter todas as coisas boas, as bênçãos de Deus recairá sobre você. Mas se você é injusto, pode ter certeza que a maldade vai cair sobre você. Mia, fica quietinha aí, Mia. Ó, olha que lindo esse. O injusto arruína o próximo com a boca, mas o justo se salva pelo conhecimento que possui. Percebe? Vem cá, vem. Vem. Não fui atrás agora. Onde você quer ir, bonitona? É só um minutinho. Vou abrir a janela para ela sair. Quer sair pela janela? Vai. Vai, quer sair? Então vamos lá, versículo 9. O injusto arruína o próximo com sua boca, mas o justo salva pelo conhecimento que possui. Lembra que eu disse ontem que o nosso coração, a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Então, se o nosso coração só tem maldade, só tem injustiça, nós vamos, o quê? Nós vamos arruinar as pessoas. Porque a gente vai acabar falando demais, fazendo fofoca. Lembra que Jesus nos ensinou, né, que não devemos ser fofoqueiros. Mas ali no provérbio anteriores, a gente viu o quanto a língua, né? O quanto a língua faz quando você faz fofoca. O quanto Deus abomina quem é fofoqueiro, quem fala mal dos outros, né? Então, você tem que ficar o quê? Você tem que fazer, ficar com a sua boca fechada. Não fale dos outros, porque se você vai falar dos outros, os outros vão falar de você, né? Então, olha, os injustos arruinam o próximo com a boca, mas o justo se salva pelo conhecimento que possui. Quanto mais conhecimento que eu tenho, mais sabedoria eu vou adquirindo. Quanto mais conhecimento eu tenho, significa que eu estou o quê? Prosperando. Significa que eu estou o quê? Saindo da miséria, saindo da pobreza. Eu não estou resistindo. Então, quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu vou agir justamente. Mais eu vou deixar de ser uma pessoa sem sabedoria. Vou ser mais uma pessoa sensata. E a pessoa sensata, ela se salva pelo conhecimento que possui. A pessoa que tem conhecimento, que tem bom senso, né? Percebe? Então, aí. O versículo 10 agora. A cidade festeja o triunfo dos justos e canta alegria quando os injustos perecem. A cidade prospera com a bênção dos retos. Olha isso. Mas se destrói pela boca dos injustos. Veja bem, muitas vezes a gente costuma falar mal da nossa cidade, né? Das pessoas que governam nossa cidade, nosso estado, nosso país. Mas ao invés da gente criticar, ao invés da gente falar mal, a gente deve o quê? Abençoar. Olha aqui que fala aqui, ó. A cidade prospera com a bênção dos retos. É lógico que as pessoas que governam devem ser retas também. Mas se a gente orar a Deus e pedir a Deus, gente, nós somos muitas pessoas. Cada cidade tem muitas pessoas. Então, se todos nós, ao invés de falar mal, a gente declarar bênção sobre a nossa cidade. Porque da nossa cidade é que sai aquilo que nós, né? O que nós precisamos. Se ela está bem servida em água, em esgoto, né? Em alimentação, os mercados, os impostos, as ruas, se estão cheias de buracos, se não estão, se estão sinalizadas, se não estão. Então, tudo vai depender da cidade onde eu moro.
Lembra que a minha família, o primeiro órgão de uma sociedade é a família. Então, da família tem as comunidades, das comunidades vai sair uma cidade, de várias cidades sai um estado, de vários estados sai uma nação. Né? Então, o principal de tudo, o pilar de tudo é a família. E a família vive aonde? Numa comunidade, essa comunidade vive no município. Então, por que não agradecer a Deus, pedir a Deus que derrame bênçãos na nossa cidade, para que a nossa cidade possa ser governada justamente? Porque Deus, gente, Ele age e Ele toca o coração daqueles que Ele quer. Então, Ele faz as pessoas mudarem de vida, né? Quantas pessoas que a gente vê transformadas, né? As pessoas mudam. Então, vamos orar pela nossa cidade, né? Derramar bênção, porque uma cidade próspera com a bênção dos retos, a cidade é próspera com a bênção dos retos. Agora, vamos lá. Olha aqui de novo, olha o 12. Quem despreza o próximo não tem bom senso, e o homem prudente guarda silêncio. Mais uma vez, o homem prudente deve guardar silêncio. Ou seja, Mia, sai daí, Mia. O homem prudente guarda silêncio, ou seja, você não fica falando mal dos outros, não faz fofoca. Né? Percebe? O homem prudente guarda silêncio. O homem prudente tem amor no coração, tem sabedoria no coração, tem o amor de Deus no coração. E olha o outro aqui também. Quem fala demais espalha segredos. Quem fala demais espalha segredo. O homem de confiança mantém a discrição. Cuidado. Cuidado quando você estiver numa roda de fofoca, saia fora dessa roda de fofoca. Né? Não adianta a gente buscar ter prosperidade, buscar ser melhor, fazer coisas diferentes se eu não busco, se eu sempre estou frequentando os mesmos lugares. Eu não posso ter resultado diferente buscando fazer as mesmas coisas. Não dá, né? É insensato. Sem liderança, o povo se arruína e com muitos conselheiros se salva. Eu já dizia aqui que quanto mais conselheiros a gente tem, né? O que é conselheiros? Pessoas que nos aconselham a fazer as coisas, nos ajuda a mudar nossas rotas, a ver... o que é pedir um conselho, né? O que eu faço nessa situação? Como que você agiria nessa situação? Então, é pedir um conselho. E ser também um conselheiro. Mas você, para ser um conselheiro, você tem que buscar entendimento, buscar sabedoria, sair da roda de fofoca, parar de ser uma pessoa insensata, injusta, né? Tem que buscar cada vez mais a sabedoria. E a gente tem que buscar conselheiros, pessoas que vai nos ajudar, né? Muitas vezes, situações difíceis da nossa vida, a gente pede para alguém que nos ajude. Mas sempre busque conselheiros, pessoas que já passaram por situações que você está passando e superaram, né? Nunca peça conselho para pessoas que estão passando a mesma necessidade que você e que estão do mesmo jeito que você. Ela também precisa de conselho. Quem serve de fiador para um estrangeiro acaba se prejudicando. Quem evita compromissos permanece tranquilo. Veja, aqui nós já falamos lá atrás, né, em outro momento, que se você for fiador de alguém, cuidado, né, porque esse alguém pode te levar à ruína, você pode perder tudo. E ainda, além de tudo, a amizade dessa pessoa também. Porque você acaba sendo um ruim nessa história. Você acaba sendo o vilão na história. Não é para ajudar as pessoas? É para ajudar, sim. É para ajudar. Mas é preferível você dar, né? Dar alguma coisa para a pessoa material. E também dar o quê? Ensinamento, entendimento, dê sabedoria. Faça com que essa pessoa vá buscar sabedoria. Que aí você estará tirando ela da miséria. Você estará tirando ela da pobreza. Ao passo que a gente sempre manter a pessoa materialmente ali, a pessoa nunca vai sair daquilo, porque está fácil. Ela é vítima e você ajuda. Ela é vítima e você ajuda. Né? Só um momentinho aqui, vou abrir a porta agora. Quem sabe ela sai pela porta, né? Ela saiu pela porta. Então, percebe? Cuidado, gente. Cuidado, né? Cuidado de você ficar emprestando dinheiro, né? Ajude as pessoas, sim, mas ajude as pessoas a sair, porque se você fica ajudando as pessoas como fiador, como coisas materiais, você está colocando mais a pessoa para baixo, ao invés de suster e erguer a pessoa. Então vamos lá, 16 agora. A mulher formosa adquire honra e os fortes adquirem riqueza. A mulher formosa adquire honra.
O que é a mulher formosa? A mulher formosa não é uma mulher que sai aí com roupinhas curtas, exibindo o seu corpo, não. Isso não é ser mulher formosa, isso é ser mulher tola, insensata. Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo e não é para ficar fazendo charme, né? Para as pessoas, para os homens verem, por exemplo, a chamar a atenção das pessoas. Não, o seu corpo foi feito para chamar a atenção de Deus. Você tem que ter formosura. O que é formosura? A pessoa que é de Deus, a pessoa que ela fica formosa, ela fica uma pessoa brilhante, ela fica uma pessoa de luz. É gostoso ficar junto com essa pessoa, porque essa pessoa fala coisas gostosas que você tem prazer de ficar ao lado dela. A mulher sábia edifica o lar. Tá aí, mais um livro para você ler. Não sei se eu já passei esse, mas esse livro é maravilhoso. A mulher sábia edifica o lar. Então, o homem bondoso faz bem a si mesmo. O homem cruel destrói a si próprio. Não preciso falar muito, né? A gente estava falando todo o tempo disso aqui, né? O que é um homem bondoso? É um homem justo, é um homem sensato, é um homem que procura. Aqui quando fala homem, gente, é homem e mulher também, viu? Mas, então ele faz bem para si mesmo. Por quê? Porque ele faz bem para si mesmo? Porque ele vai buscar aquelas coisas que são boas para ele, para a vida dele, né? Ontem eu dizia que nós temos corpo, alma e espírito. E que o corpo milita contra o espírito. Por quê? Porque às vezes o espírito e a nossa alma, né? Porque assim, a nossa alma, veja, nós temos corpo, alma e espírito. O corpo é isso que a gente vê, que a gente pode tocar, que é matéria. O corpo é matéria. Então o cérebro é matéria. Por que ele milita contra o espírito? Porque o espírito é aquilo que Deus nos deu. O Espírito que Jesus, quando partiu, disse: o Pai mandará o Espírito, que é o Espírito que nos conecta com Deus. Então veja, o corpo, ele é do mundo, porque ele gosta das coisas do mundo, e o Espírito gosta das coisas do mundo, do reino de Deus. Então um milita contra o outro. Por quê? Porque um quer fazer uma coisa, o outro quer fazer outra. Você quer levantar cedo, mas o seu espírito fala que você precisa levantar cedo, mas seu corpo não quer que você levante cedo, então você acaba obedecendo o corpo. O seu espírito fala que você precisa mexer esse corpo, porque senão você vai enferrujar, vai ficar doente e vai ter um monte de problemas. Aí você precisa ir para uma academia. O espírito fala que você precisa ir para uma academia, fazer um exercício, caminhar, correr. Mas você faz o quê? Você obedece o corpo e não vai. Então percebe? Um milita contra o outro. Então o nosso espírito tem que ser forte, conectado com Deus. E ele conectado com Deus, ele nos fortalece a nossa alma. A nossa alma é aquilo que vai um dia triunfar, é aquilo que vai reinar, é aquilo que vai viver eternamente. Então a nossa alma, conectada com o Espírito, ela guia o nosso corpo. Por isso que a nossa alma já chegou em alguns lugares que o nosso corpo ainda não chegou. Porque é aquilo que Deus preparou para nós. Então se eu tenho a visão, Deus vai me dar a provisão. Ele só manda você ir, vai, obedece, né? Então é isso que a gente precisa fazer, obedecer o nosso corpo, homem bondoso faz bem a si mesmo, então nós temos que fazer bem a nós mesmos, né? O que é fazer bem a nós mesmos? É fazer aquilo que o corpo não gosta. Para você ser uma pessoa mais saudável, você precisa comer muitas vezes alimentos que você não gosta, né? Ou reduzir os alimentos que você gosta de comer mais, você vai reduzir, ou você não gosta, você gosta de comer aqueles alimentos, você não vai comer porque você quer ter o quê? Ter mais saúde. Percebe? Então, você precisa cuidar de si, e cuidar de si você estará fazendo, obedecendo à sua alma e ao seu espírito. E é por isso que eles militam um contra o outro. O 18. O injusto conquista lucros enganosos. Quem semeia justiça tem salário seguro. Em algumas bíblias fala assim, ó. Quem semeia justiça possuirá o galardão. O que é o galardão? É a recompensa. Qual foi o galardão daquele que teve os 5 talentos, que ele duplicou os seus talentos? De 5 virou 10. E aquele que teve 1, que não duplicou. O que ele manda? O que Jesus, né? Que Jesus ensina naquela parábola? O que ele fala para nós naquela parábola? E quando o administrador chegou, falou: servo mau e infiel. Tira desse que tem 1 e dê para aquele que tem 5. Essa é a recompensa. Quanto mais você faz, mais você vai ter. Quanto mais você busca Deus, mais você vai encontrar. Quanto mais você busca Deus, mais você vai encontrar. Mais a sua vida vai ser uma vida de prosperidade. Quanto mais prosperidade você tem, mais você cresce. Mais natural você fica. Ou seja,
mais filho de Deus você fica, porque é natural ser próspero, porque nosso Pai do céu é próspero. Olha o mundo que Ele fez para nós, olha a maravilha que Ele fez para nós, que Ele criou para nós. E cada dia Ele renova a face da terra. Cada dia Ele renova. Com uma criança nova que nasce, com uma árvore nova que foi plantada, com uma árvore frondosa, com uma árvore que dá fruto, né? Com uma árvore frutífera que você come o fruto. Você come o fruto hoje e dali a pouco esse fruto ele vem novamente. Eu vejo aqui que eu tenho meus pés de mamãos, né? Que delícia que é. Hoje hoje eu já estou colhendo a segunda temporada, ou seja, Deus já renovou, o mesmo pé de mamão já renovou, está tendo, Deus renova todas as coisas. E Ele nos renova também. Renovar a si mesmo, ser um novo homem, nascer de novo. Nós precisamos crescer, prosperar. Foi para isso que nós viemos. Então aí nós receberemos o galardão. O que é o galardão? É a recompensa por tudo aquilo que eu fiz crescer a mim e fiz crescer aos outros. Percebe? 19. Quem pratica a justiça busca a vida. Quem segue o mal caminha para a morte. Vou falar mais o que, né? Javé detesta a mente tortuosa. O que é mente tortuosa? Mente errada, que é assim, toda torta, né? Mas aprecia o comportamento íntegro. Seja verdadeiro, né? Queira crescer. Olha aqui, ó. Cedo ou tarde o mal será cobrado, mas a descendência do justo será salva. Cedo ou tarde o mal será cobrado. Ah, mas Deus está demorando para vir, né? Lembra das virgens prudentes lá e imprudentes que não levaram provisão, né? Não levaram o óleo suficiente? Leva o óleo suficiente, porque o noivo pode chegar a qualquer momento e você está sem óleo na sua lamparina. Seja prudente. Cedo ou tarde ele vai voltar e você não sabe a hora, nem ele sabe, nem Jesus sabe. Não, ele disse que não, ele não sabia, só o Pai. Então, e ainda bem. E ainda bem que Deus tarde a chegar, quanto mais, porque nós precisamos que mais pessoas se salvem, que mais pessoas busquem a Deus. Eu preciso me salvar, você precisa se salvar. Eu preciso buscar a Deus cada vez mais para que eu possa saber, para que eu possa me salvar, para que eu possa adquirir sabedoria, para que eu possa transbordar, para que eu possa, através de mim, que Deus me use através de mim para que eu possa iluminar as pessoas, que eu possa trazer mais pessoas para Deus. Então, que Ele demore mesmo a voltar, né? Mas que um dia Ele vai voltar e nós não sabemos. E mesmo se Ele não volte de uma vez só para todos, a gente pode partir. E esse momento, nós também seremos. Até esse momento, nós conseguimos fazer aquilo que Ele pediu para a gente fazer. Até esse momento, nós conseguimos mudar, ser pessoas novas, ser pessoas melhores. Mas depois que a gente parte, não tem mais como fazer as coisas. Não tem mais. Não dá. Você teve sua vida, teve a sua chance, teve o seu momento. Então, faça enquanto dá tempo. Busque melhorar a cada dia. Busque procurar melhorar a cada dia. Isso só vai te trazer bênçãos, felicidade, prosperidade. Não tenha dúvida. Olha que legal esse. Anel de ouro. Anel de ouro é muito lindo. Em focinho de porco. Que coisa ridícula, né? É a mulher bonita. O que a gente diz? Que linda, que formosura. Mas na hora que você começa a conversar, você percebe que não tem nada de sensato. Aí tanto faz, gente. Não é só mulher não, hein? É qualquer um. Então, anel de ouro e focinho de porco é a mulher bonita, mas sem bom senso. Né? Vai lá. Mulher sabe dificular, vai ler. Homens, vai ler também. Homens, vai ler as 5 linguagens do amor, as 5 linguagens do perdão. Vai ler esses livros, são tão bons. Gente, maravilhoso. O anel do justo se realiza. Desculpa, o desejo do justo se realiza. As ilusões dos injustos não levam a nada. Olha aí o desejo do justo. Qual é o seu desejo? Não fique só desejando. Não fique só sonhando. Parte para ação. Parte para ação. Há quem dá generosamente a sua riqueza. Há quem dá generosamente e a sua riqueza aumenta ainda mais. Há quem acumula injustamente e acaba na miséria. Aqui literalmente é uma riqueza mesmo. É uma riqueza mesmo. Porque quem dá com generosidade não vai faltar. Quem dá com generosidade, com o coração aberto, com o coração íntegro, com o coração sincero,
Gente, a matemática de Deus é diferente da matemática do humano aqui na Terra. Ela é diferente. Quanto mais eu dou, mais eu tenho. Na matemática, quanto mais eu dou, menos eu fico, né? Se eu tenho 10 maçãs, dou 5, eu vou ficar só com 5. Deus não. A de Deus é diferente. Quanto mais você der amor, vai voltar mais amor para você. Quanto mais você der carinho, mais vai voltar para você. Tudo que você der de bom para os outros vai voltar para você. Inclusive bens materiais, porque Deus não deixa os seus filhos na mão. Nunca deixou e nunca vai deixar, porque Ele não é homem para não cumprir, para voltar atrás na sua palavra, nas suas promessas que Ele fez para cada um de nós. Então, Ele não é filho de homem para que se arrependa, né, daquilo que Ele falou. Mas Ele é Deus e Deus é fiel, mesmo que eu não seja. Quem é generoso progride na vida. E quem dá de beber jamais passará sede. Né? Aquilo que eu falei agora há pouco. O povo amaldiçoa quem sonega alimentos e abençoa quem os põe no mercado. Quem sonega alimento, muitas pessoas sonega alimento, sonega tudo, né? As pessoas sonegam impostos. Ah, mas eu vivo num país que... Então, abençoa seu país para que ele seja um país melhor. Abençoa a sua empresa. Saia da sua casa feliz para trabalhar na sua empresa. Fala, minha empresa hoje vai prosperar. Eu vou achar pessoas sábias que vão trabalhar comigo, que vão encher aquela minha empresa, que vai me fazer aumentar o meu capital. E eu vou conseguir fazer com que essas pessoas também ganhem mais. Abençoe o local do seu trabalho. Se você está cansado de trabalhar naquele local, peça a Deus que dê um outro local para você trabalhar, onde você vai poder ganhar mais, onde você vai poder sustentar melhor a sua família. Mas vai buscar alguma coisa diferente. Não se conforme e não fique falando mal daquilo que você tem. Não, abençoe tudo que você tem para que todas as bênçãos possam voltar para você e possa melhorar a sua vida, o seu trabalho, os seus filhos. Abençoe seus filhos para que eles possam ser pessoas dignas, para que eles possam te amar, te respeitar. Né? Olha esse aqui que legal. Quem madruga para o bem alcançará o favor, mas quem busca o mal será vítima do mal. Quem confia na própria riqueza, de novo, murchará, mas os justos brotarão como folhagem. Não confie nas riquezas. O homem que confia na riqueza, por isso que Jesus falava que é mais fácil um rico, um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque aonde está o coração? Deus vê o coração. Aquele jovem rico, ele tinha tanta riqueza, mas tinha tanta pobreza no coração, que tudo que ele tinha era dinheiro. E o que ele fez? Vou embora, vazou. Eu faço tudo, eu sigo os mandamentos. Falta uma coisa. Falta você dar o seu coração para mim. Mas o coração dele estava na riqueza. E ele não deu o coração para Deus. Ele não deu o coração para Jesus. Então, por isso que Jesus fala aquilo. Então, não é mal você ter riqueza. Nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. Mas Ele quer o teu coração. Riqueza para Ele não importa, porque Deus deu tudo isso aqui que está aqui na terra para nós. Se tudo que está aqui na terra, os homens transformou tudo nessas riquezas que nós vimos, que é o que Deus quer para a gente, que a gente transforme aquilo que Ele deu em riqueza, em prosperidade, ou seja, crescimento natural, como Ele vai odiar, ou como Deus vai detestar a riqueza se Ele te deu essa riqueza? Ele te dá aquilo que você busca. Né? Busque e será achado. Bate e a porta se abrirá. Por quê? Porque você tem que buscar aquilo que Deus te deu. Você é filho e você é merecedor. Mas nunca coloque o seu coração em nada disso, nas coisas materiais. Porque isso tudo Deus te deu para que você viva aqui com dignidade. Mas isso vai passar. E você vai passar. Você só vai passar e tudo vai ficar. Sabe o que vai ficar? Se você tiver bens, e você depositou seu coração lá nos seus bens, vai servir de briga para os seus filhos depois. A herança. Normalmente a herança serve de briga, de confusão para os irmãos, para os parentes, para a família. Desfrute aquilo que Deus te deu, mas seja
de coração aberto para Ele. Deus ama os corações sinceros, Deus ama aquele que coloca o seu coração nele, a sua confiança toda nele. Não coloque sua confiança no outro, no homem, porque aí você está sendo tolo. Coloque sua confiança em Deus. Você tem que sim que ser ajudado, porque você só prospera se você ajudar as pessoas, se você viver junto com as pessoas. Ninguém prospera sozinho, né? Ninguém cresce sozinho, ninguém cresce sozinho. Nós precisamos um dos outros. Mas nós temos que ter Deus, temor a Deus, ou seja, Deus em primeiro lugar. Porque se você depositar sua confiança no homem, você é tolo. Você deve confiança em Deus, mas você deve confiar uns aos outros, para que os outros também possam ter o coração sincero, e assim vocês serão verdadeiros irmãos. Olha que interessante, né? Isso é sabedoria, gente. É só pessoas sábias que vão conseguir entender isso. Que ao mesmo tempo que Deus fala que a gente não deve confiar no outro, mas no coração do outro, a gente não deve confiar, depositar toda a sua confiança no ser humano. Porque a sua confiança tem que estar em Deus. Porque é Ele que é o nosso Criador e que nos vai direcionar para os caminhos corretos da nossa vida. Mas nós precisamos uns dos outros, porque Ele não fez a gente para viver como uma ilha. Nós dependemos um dos outros. Então nós temos que viver em harmonia um com os outros. Amar uns aos outros como Jesus amou. Como Jesus nos amou. Que deu sua vida por nós. Tá? Mas depositar a nossa confiança, no nosso coração em Deus. Ou seja, Deus está em primeiro lugar na minha vida. Vamos lá então? Quem cria desordem em casa terá vento como herança. E quem não tem juízo será escravo de quem é sábio. Quem cria desordem em casa, ou seja, quem não busca sabedoria dentro da casa, quem não busca unir a família, quem vive de brigas, tá plantando o quê? Tá plantando nada. Tá plantando vento. O que é vento? O vento forte, onde ele passa, ele arrasa, ele devasta. É isso que você vai colher, né? Quem cria desordem, né, em casa. Por que em casa? Porque a casa é a base de tudo. Na casa que constitui-se o lar. Se meu lar está em desordem, a minha vida toda está em desordem. Se eu não estou bem em casa, não estou bem em lugar nenhum. Não estou bem na sociedade, não estou bem no meu trabalho, não estou bem com Deus, nos meus relacionamentos, percebe? Nós temos que estar em ordem com Deus, com a família, com os filhos. Então procuremos cada vez mais o Senhor para que a gente possa ter essa ordem dentro de nós. Deus é ordem. Deus é ordem. Deus é ordem, tanto é que Ele deu a ordem para que o mundo fosse criado e o mundo fosse criado. Porque se o mundo era uma desordem, não era nada, e Deus com a palavra Ele deu a ordem. Faça-se, deu a ordem. Então, ordem constrói, desordem destrói. E o versículo 31 para acabar, 30 ainda, 30 e 31. O fruto do justo é a árvore da vida. E o sábio cativa as pessoas. Olha isso. Sabedoria cativa as pessoas. É isso que nós precisamos fazer. Ser sábios para cativar as pessoas. Mas obediência e o nosso coração tem que estar primeiro voltado ao Senhor. Né? Ser sábio é você cativar as pessoas. Olha que lindo. Porque se você for sábio, você também vai comer do fruto da árvore da vida. O que é a árvore da vida? A árvore da vida é a árvore não é a árvore do conhecimento do bem e do mal. É a árvore que nos dá a vida eterna. É a árvore que nos dá a vida eterna. É a árvore que nos vai fazer reinar com Jesus. É a árvore que nos vai fazer a viver o seu reino. Ele dizia que meu reino não é desse mundo, mas um dia nós reinaremos. Porque ele disse, eu vou para o Pai para preparar uma morada para cada um de vocês. Não tenha dúvida disso, gente. Não tenha dúvida disso. E se até o justo recebe sua recompensa aqui na terra, quanto mais o injusto e o pecador. Percebe? Nesse mundo aqui, nós vivemos para cumprir o nosso propósito. De levar sabedoria, de buscar sabedoria e levar também essa sabedoria aos nossos irmãos, de levar conhecimento aos nossos irmãos, de fazer com que as pessoas voltem para Deus, busquem a Deus, cheguem até Deus, né? E quanto mais a gente vai receber a recompensa da gente aqui já, como a nossa recompensa eterna.
depois. Então, quanto mais o injusto, né? Se até nós que somos justos já recebemos, porque muitas vezes a gente fala assim, ó, eu estou em paz. Como que a gente pode ter paz no mundo que jaz o maligno, que jaz a guerra, que jaz tanta confusão? Mas nós temos paz. Por quê? Porque nós vivemos neste mundo terreno, nós vivemos já o mundo de Jesus. Um mundo onde tem justiça, um mundo onde tem paz, um mundo onde tem harmonia. Por quê? Porque nós vivendo, eu tenho condição de estar falando para o outro. Porque não importa como está lá fora, o que importa é como eu estou aqui dentro. Porque se eu não estiver vivendo aqui essa paz, que é a paz que o mundo não dá, que Jesus falou, se eu viver essa paz, eu posso transformar os lugares onde eu vou passando, eu posso melhorar os ambientes onde eu estiver passando, e eu posso estar levando luz para as pessoas, para que clareie a vida de cada uma delas e para que elas possam voltar ao Pai e também tenha essa paz. Veja, se hoje eu estou tocando o teu coração para que você volte para Jesus, para que você tenha paz no seu coração, porque só Ele é a vida, só Ele é a vida. Então você, essa corrente vai crescendo. Amanhã você vai estar aqui falando também, você vai estar transbordando o conhecimento que você está adquirindo. E cada vez mais nós seremos pessoas uns aos outros, e quando nós vemos, nós estaremos aqui com o reino, com muitas pessoas, né? No reino de Deus. Ele escolheu todos, né? Ele trouxe o reino para todos. Mas nem todos se deixam se tocar, nem todos se deixam escolher por ele. Então se deixe escolher por Jesus, né? Porque Jesus, ele já te aprovou, ele já te declarou filho, né? Busque saber qual é a tua identidade. Vai lá em Gênesis 1:26, veja qual é a sua identidade. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, essa é a nossa identidade. Vai lá, confirma lá em Gênesis 1:26. Então, viva a identidade que Deus deu para você. E aí nosso coração terá paz, e aí eu cresço, você cresce, o outro cresce, e aí nós formamos o quê? Formamos uma grande comunidade e um grande reino de Deus, um reino de Jesus aqui na terra. Era isso que eu tinha para falar para você. Volte para o seu Senhor, ame o seu Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito, de todo o seu entendimento. Ele te ama. Ele mandou te dizer que Ele te ama. Deus mandou te dizer que tudo vai passar. Deus mandou te falar que vai, né? Como é que é? Deus mandou te dizer que tudo vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. É questão de tempo, tudo passa, tudo passa. Volte para o seu Senhor. Volte para o seu Senhor na sua tribulação, na sua alegria, no seu momento de alegria, no seu momento de tristeza. Não espere só um momento de tristeza para voltar a Deus, não. Volte hoje, volte agora, nesse momento. E vá cuidar da sua vida. Quando a gente cuida da sua vida, a prosperidade acontece porque ela é natural. A árvore não precisa ninguém mandar para ela crescer e dar frutos. Ela dá frutos no seu momento exato. Beijo no seu coração, fique com Deus, uma boa quarta-feira. Deus abençoe sua família, sua casa, seus negócios, o seu serviço, a sua empresa. Que Deus derrame muitas bênçãos sobre o seu lar. Beijo.